Boa tarde. Deus abençoe. Que alegria, que emoção a que sentimos. É assim, irmãos? Estas são as nossas verdadeiras festas, glórias ao Senhor. Hoje estamos em festa com o Senhor. E esses são os momentos de maior felicidade. Quando temos essas surpresas. Que a nossa irmã Maria Luísa esteve há pouco tempo visitando, fazendo um estudo bíblico em Fontibon. E nessa ocasião ela disse, eu irei em La Granja. A irmã ama vocês muito, glória a Deus. Irmã Maria Luísa, esses são todos os frutos do seu trabalho. A irmã trabalha muito fortemente. A irmã se esforça muito. A irmã é uma pessoa supremamente disciplinada. A irmã se concentra porque ela ama com todas as suas forças ao Senhor. E ela dá tudo para Deus. Seu dia é tudo em função do Senhor e dos filhos de Deus. Por isso vemos o que vemos. Aqui estão os frutos do seu trabalho. Glórias ao nome do Senhor. É maravilhoso realmente o exemplo que nos dá nossa irmã Maria Luísa. Vamos dedicar a nosso Deus esse momento tão maravilhoso, esse estudo bíblico, essa reunião. Vamos dedicá-lo com todo o nosso coração aqui com nosso irmão Andrés. Adiante, irmão. Então, vamos orar e digamos, Senhor da glória, Pai bom, Pai grande, grande e maravilhoso és tu, Senhor. Como não te adorar? Como não te glorificar? Como não te dar a glória e a honra? Se tu, Senhor, graças a teu nome, Senhor, graças a tudo que vivemos aqui no meio da tua casa, olha, Senhor, as multidões, todos esses crentes dispostos de quererem entrar, de quererem compartilhar essa grande bênção espiritual. Senhor, Tu és quem nos traz. Senhor, Tu és quem nos conquista o coração, as mentes, e tem sido quem faz com que cada um de nós verdadeiramente desejemos te amar, te seguir, te valorizar. Por isso hoje, Senhor, queremos entregar a Ti esse momento. Te pedimos, Senhor, que nos conceda muita sabedoria, nos conceda muita inteligência, nos conceda muita capacidade espiritual, para que todo o conhecimento que estaremos recebendo, Senhor, fique em nossos corações, para que se cumpra esse versículo da Bíblia que diz, e a terra será cheia do conhecimento de Deus. Que os nossos corações sejam cheios desse conhecimento, de todo que nossa irmã Maria Luísa nos ensina, de todo que Tu, Senhor, revelas, que Tu colocas nos seus lábios, na sua boca, no seu coração, que é como uma fonte que brota e brota, como um manancial que se renova. E todo o esforço que faz a nossa irmã, Senhor, com tanto amor para o povo de Deus, da parte dela, toda a sua entrega a Ti, toda a entrega ao povo de Deus. Senhor, nós possamos retribuir diante de Ti e viver bem para Ti, Senhor, nos comportarmos bem, para que Tu, Senhor, e a nossa irmã se sintam orgulhosos do seu trabalho, que tudo fique no coração e que o pratiquemos, que assim seja, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes? Isso. Faremos uma leitura no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Muito a propósito, irmão Andrés, do que falamos mais cedo, do que caracteriza o amor a Deus pela nossa irmã Maria Luísa, porque se nos falassem, nos conceda uma qualidade, nos fale uma qualidade da irmã Maria Luísa, eu diria o profundo amor que a nossa irmã tem pelas coisas de Deus e pelos irmãos, pela igreja e pela humanidade no geral. E é o que leremos aqui nesses versículos. Por isso também todo o respaldo e toda a bênção, vamos dizer, como dizia o irmão Andrés mais cedo, ver essas multidões, tanta fome e tanta sede de Deus não é tão simples. Isso temos que ganhá-lo diante de Deus. Tem que ser como, em realidade,
Na realidade, o que temos aqui é demasiadamente grande e formoso, e que aqui realmente desfrutamos de manjares muito deliciosos. Glórias ao Senhor. Isso se chama ser bem-aventurados. Amém, irmãos? Abençoados e benditos de Deus. Então, leremos no capítulo 22, no versículo 36. Já acharam todos a leitura, irmãos? Diz assim, para a glória e honra de Deus. E um deles perguntou-lhe, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus, o que disse? Vocês podem ler. Este é o primeiro e grande mandamento. É mais fácil. O mais fácil. Esse temos que cumpri-lo também. Amém, meus irmãos? Destes dois mandamentos depende o quê? Amém? Glórias ao Senhor. Isso resume tudo. Sim, aí achamos tudo e é o que sempre a nossa irmã nos ensina, mas dando um bom exemplo. Glórias a Deus. Podem se sentar, irmãos? E estaremos cantando hinos muito lindos ao nosso Deus, 2 hinos que têm a ver com esse amor profundo a Deus, que aqui todos o veneramos e o adoramos. Concorda com isso? O adoramos com todas as forças do nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa alma. Glórias ao Senhor. Isso se denomina adorar. Hino 191. E a isso viemos, a adorar ao grande Deus, ao grande Rei. Cantaremos com todo o nosso entendimento, inteligência, coloquemos da nossa parte. Entoemos esse hino 191. Vamos louvar ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor. Quem louva e bendiz o Senhor, quem está agradecido com o Altíssimo, quem ama profundamente a Deus. Vamos cantar mais um hino que fala desse tema também de amar a Deus, que é muito lindo, muito precioso. Leva por tema Eu te amo, meu Senhor. E aqui os filhos de Deus amamos sim o nosso Senhor. É que Ele é o nosso tudo.
o nosso caminho, a nossa verdade, o nosso libertador, o nosso médico, o nosso advogado. Quando nós verdadeiramente temos perdido essas vendas que temos, Ele se torna nosso tudo. Então, dediquemos ao Senhor esse ano 47. Te amo, meu Senhor. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Bendito o nome do Senhor. Esse hino é muito romântico. Que palavra vocês acharam romântica? Duas palavras muito românticas. Quando diz te amo. Mas a que diz é muito mais romântica. Sempre te almejo. Quando nós almejamos, é algo da nossa alma. Glórias ao Senhor. Convidamos vocês a ficarem em pé. Vamos cantar coros para abrir o nosso coração para o Deus que vive. E o que vocês acham se o fazemos com o coro número 3? Louva, ó minha alma, a quem? Ao Senhor. E a isso viemos, para louvá-lo e também para aprender. Quando nós aprendemos, temos mais conhecimento e assim o louvamos com mais inteligência, com mais convicção. Amém, meus irmãos? Entoemos esse coro número 3. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louva, ó minha alma, a Jeová. Louva, ó minha alma, a Jeová. Eu louvarei a Jeová.
Quão grande é o Senhor. Que formoso é louvarmos a Deus. E vamos cantar, por último, o coro número 135, Procura com diligência. E praticaremos isso que limos. Procuraremos com diligência nos apresentarmos diante de quem? Entoemos esse coro 135. Procura com diligência apresentar-te a Deus. Procura com diligência apresentar-te a Deus. Aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de verdade. Procura com diligência apresentar-te a Deus. Procura com diligência apresentar-te a Deus. Aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de verdade. Procura com diligência apresentar-te a Deus. Procura com diligência apresentar-te a Deus. Aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de verdade. Aqui estamos e aqui estaremos. Aqui continuaremos procurando agradar a quem? Conhecendo o Evangelho e a doutrina, e não somente sendo ouvintes, senão que? Fazedores dessa palavra de Deus. E para isso, que formoso é recebermos a nossa amada irmã Maria Luísa. Deus abençoe a todos. Muito boa noite, os meus queridos irmãos e irmãs, tanto daqui, da igreja, da granja, como todas as visitas que vieram dos outros templos. Sejam bem-vindos neste lugar. Sejam bem-vindos porque cada um de vocês vai receber a bênção do céu. Podem sentar, irmãos, e agradecemos ao nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui em Lucas, no capítulo 7, para começar as perguntas que vocês trouxeram hoje. Vamos abrir em Lucas, no capítulo 7. O nosso Senhor Jesus Cristo evangelizou, falou e ensinou aos seus discípulos e ao povo que estava o ouvindo. E diz no verso 1, depois que o Senhor Jesus acabou de dirigir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. O servo de um centurião, a quem este apreciava muito, estava enfermo e a ponto de morrer. Diz aqui que era o servo de um centurião, mas diz que esse servo aqui era muito amado do seu centurião, parece que era uma pessoa muito fiel, um bom trabalhador, e por isso o chefe dele, o patrão dele, amava ele, gostava muito dele. E ele estava prestes a morrer. No 3, tendo ouvido falar de Jesus, enviou para onde ele estava alguns líderes judeus, a fim de lhe rogar que viesse curar seu servo.
Estes se apresentaram a Jesus e lhe rogaram com insistência, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ele ama nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Jesus ia com eles e, quando já não estava longe da casa, o centurião enviou a ele uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes mais, pois não sou tão importante para que entres em minha casa, pelo qual nem me considerei a mim mesmo digno de vir a ti. Mas dize uma palavra, ele disse, só dize uma palavra e meu servo será curado. Nesse momento, esse centurião percebeu que o Senhor Jesus Cristo era uma pessoa importante, que era um profeta. Ele viu, ele percebeu que era um profeta e que tinha de Deus. E por isso disse, só dize uma palavra e ele vai ficar curado. Saibam e lembremos, irmãos, que o Senhor sempre ensinou para nós, sempre nos fez promessas. O Espírito Santo, quando nos ensina a doutrina que nós temos aprendido e que estamos aqui espalhando, nos faz compreender que na igreja o nosso Deus colocou o Espírito Santo e os seus dons maravilhosos e que em Efésios 4:11, o Senhor, ele disse que ele colocou na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Todos eles fazem o mesmo trabalho, todos eles têm todos os dons espirituais. E a todos eles, o nosso Deus lhes dá o respaldo, lhes dá a faculdade, a capacidade deles só abrirem a boca para que as coisas aconteçam, para que os milagres e as curas sejam feitas. Nós não deveríamos achar impossível que, mesmo sendo seres humanos, nós possamos alcançar essas bênçãos, que nós possamos receber ou obter esses dons na nossa vida espiritual. Não vamos duvidar. Mas o que nós temos é que fazer é nos afastar do mal, nos afastar de tudo o que é errado, para que, dessa mesma forma, Deus possa nos usar, como está dito na promessa de Efésios 4:11. E eu sei que em todos esses anos que eu estive aqui com o Senhor, com os irmãos, com as pessoas, lendo a Bíblia, vivendo e vendo todas as experiências espirituais e os milagres que Deus tem feito, tudo o que Deus tem feito em meio de nós, isso me fez perceber que Deus tem cumprido, sim, as promessas que Ele fez em Efésios 4:11 em muitos irmãos e irmãs. Não duvidem, nem digam que nós somos indignos. Ao invés disso, vamos tentar analisar a nossa vida, vamos nos analisar para que nós possamos ser pessoas honestas em todos os sentidos da palavra, para que dessa mesma forma possamos receber o benefício que é o respaldo de Deus, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, porque o nosso Senhor Jesus Cristo agiu como um ser humano para nos deixar o exemplo. Então, nós também, conosco hoje também pode acontecer de alguém falar, somente diz alguma coisa, porque Deus estará respaldando a palavra que você falar. E assim tem acontecido, irmãos. Eu sou testemunha dessas coisas. Por isso, quando eu leio isto, eu não acho estranho.
O centurião ter dito: Senhor, somente diz uma palavra, nem precisa vir na minha casa, eu não sou digno de tu entrar na minha casa, mas desde onde você estiver, desde lá, fala, porque a sua palavra será firme, a tua palavra fará a obra, trará o benefício. Hoje em dia também Deus faz isso conosco. Hoje Deus também vai nos dar esses dons. Ele também vai permitir que a palavra que saia da nossa boca seja firme, que não seja nem a nossa palavra, que seja Deus falando pela nossa boca. É isso. Então, quando diz aqui a palavra é firme, não é que é a palavra de um ser humano, é Deus usando a boca das pessoas para dar uma ordem ou para dar uma bênção, para outorgar alguma coisa a alguém e a pessoa vai receber. Isso também acontece hoje. Então, nós lemos e vemos aqui como Deus é tão grande e como a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele é o mesmo até amanhã, no futuro. Ele é o mesmo, ele não muda, ele não mudou. O poder dele continua igual e a manifestação dele é igual. Portanto, a honra seja para o nosso Deus e isso serve para que nós sintamos motivação em buscar as coisas profundas de Deus, os dons, a doutrina profunda, amadurecer, deixar o orgulho, a vaidade, a vanglória, deixar tantas coisas que acabam nos atando e nos impedem de receber as bênçãos de Deus. Aqui, então, esse homem dize uma palavra e meu servo será curado. E diz no verso 8: Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faz isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado com ele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé tão grande, porque esse homem aqui ele não era judeu. Ele era um romano, um estrangeiro. E o Senhor diz aqui que ele se maravilhou, porque esse homem não era israelita, não era do povo do Senhor. E mesmo assim, ele creu em Cristo. Ele creu que Cristo Jesus era uma pessoa importante, que ele era um profeta e que ele tinha de Deus. Portanto, Deus o abençoou. E diz no 10, e quando os que foram enviados regressaram à casa, encontraram curado o servo que estava enfermo, porque Deus tinha feito um milagre, mas aqui nós estamos destacando a palavra. Ele disse, diz uma palavra, nem precisa vir, não precisa você me impor as mãos, somente fala e as coisas serão feitas. Vocês querem que Deus use vocês assim? Tudo bem então. Precisam examinar as suas vidas, precisam olhar os seus defeitos, as fraquezas, as debilidades, as lacunas nas suas vidas espirituais. Vejam o que faz falta ainda de mudar. Há ainda vestígios de inveja, ainda rastros de ciúmes e ódios e vinganças, rancores, há orgulho, há ambição, há avareza, há cobiça. Há enganos, a vontade de enganar, mentir. O que há? O que há que nós ainda temos de abandonar para Deus nos usar? Para Deus nos usar. Porque qual é o trabalho de um apóstolo? Um apóstolo ele tem todos os dons espirituais. Qual é o trabalho do profeta? O profeta tem todos os dons espirituais. Qual é o trabalho do evangelista? Ele tem todos os dons espirituais. O mestre ou a mestra, o que eles fazem? Eles têm todos os dons espirituais. Portanto, irmãos, vejam as maravilhas que Deus está nos oferecendo, que Ele tem para nós. Vocês não acham que nós deveríamos lutar para alcançar as maravilhas dEle? Vamos amar o nosso Deus, sejamos honestos com Ele. A honestidade abrange tudo. Ser honesto em todos os aspectos da sua vida, para que da mesma forma Deus possa vir até nós e nos abençoe e nos respalde.
O Senhor, Ele vem se manifestando nesse tempo, durante o tempo da pandemia, Ele vem se manifestando, Ele tem feito isso por meio da pregação, do ensinamento, por meio de todo o esforço que cada um de vocês e eu temos feito para servir ao nosso Deus e para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E esse desejo, esse fervor, essa devoção é a que Deus está olhando. E por isso Deus está nos sustentando, tem nos abençoado grandemente, tem abençoado pessoas que até ainda não estão aqui na igreja, que são somente ouvintes, que entram só na internet para assistir aos ensinamentos, e as pessoas têm contado para nós todos os milagres e as bênçãos que Deus tem feito por eles durante a pandemia. E depois da pandemia, em muitas igrejas, já chegaram muitas pessoas pela primeira vez que foram evangelizados por meio da tela durante a pandemia, graças ao nosso Deus. Graças a Deus, a palavra respaldada do Senhor tem sido proveitosa. Por isso, vocês, irmãos e irmãs, se esforcem. E se vocês querem receber as bênçãos do Senhor, porque vocês pensam, eu quero receber cura, eu quero que Deus abra as portas para mim do trabalho, eu quero que Deus me dê a felicidade e a paz no meu lar, eu quero que Deus me ajude para que eu possa tirar de mim todos os problemas e tribulações que eu tenho, as doenças que eu tenho, quero isso. Ok, então confie no Senhor, mas também precisamos nos pôr em dia com o Senhor, refletir e ver no que nós ainda estamos falhando com Deus, porque nós vivemos estagnados e achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração e que Deus não está agindo na nossa vida, mas não, é que nós temos que primeiro fazer isso. Nós podemos clamar, orar, pedir ao Senhor, confiar nele, mas também precisamos nos examinar para a cada dia mudar e a cada dia sermos melhores. Que o meu Senhor abençoe todos e todas, que meu Deus faça muitos milagres nos seus corações e nas suas famílias. Portanto, nesse momento, não sei se nós deveríamos cantar para o Senhor um coro. Vamos cantar o coro que diz: louvai, bendizei ao Senhor todas as nações, povos todos, já que a igreja do Senhor está em diferentes povos, em diferentes cidades. Mesmo que sejam congregações pequenas, mas lá Deus está no coração dessas pessoas. Então vamos cantar ao Senhor. Esse coro nós vamos cantar com a trilha musical. Já está pronta? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén, y la verdad todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén, y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, poderoso, glorioso. Te agradecemos, Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Podem se sentar. E agora sim, nós vamos começar com as perguntas nessa noite. Boa noite, bem-vinda à Igreja da Granja. Amamos o Senhor. E gostaria de começar, irmã, se a senhora me permitir, lendo Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Provérbios 29. Sim, irmão. Sem visão profética, o povo se corrompe, mas quem guarda a lei
é feliz. A minha pergunta, irmã, se relaciona com o que temos visto a respeito de se esfriar espiritualmente, especialmente depois da pandemia. Temos visto como os nossos jovens se têm esfriado. Irmã, na sua infinita sabedoria, pela misericórdia do meu Pai Celestial, por favor, nos ensina como devemos apoiar e ensinar os nossos filhos, já que essa situação gera muita aflição em nossos pais, quem desejamos o crescimento espiritual de toda a família. Obrigado, irmã. Bem, irmão, os pais têm de ser fiéis a Deus. A fidelidade, a entrega, a sinceridade, o amor e a disposição do coração com a qual vocês vivam diante do Senhor, se entregando para Ele, é isso o que é válido diante dele. Quando os pais amam a Deus e buscam Ele e confiam nele, Deus não vai permitir que eles sofram por meio das tolices ou das vontades, das rebeldias dos seus filhos. Talvez por algum tempo, Deus permita que esses jovens vivam a sua tolice, a sua rebeldia, a sua vontade. Mas, como Deus está vendo a honestidade e a fidelidade dos seus pais, Deus quer abençoar esses pais. Deus quer premiar esses pais. Ele quer premiá-los. Deus diz para esse pai, para essa mãe, Ele diz: você tem sido fiel, você me ama, você me busca de coração, você se esforça, portanto eu te abençoarei com teus filhos. Não se preocupa, porque um dia eu vou tirar deles a vontade, a rebeldia, a tolice, e eles voltarão nos meus caminhos. É isso que o Senhor tem dito para muitos pais. Estão vendo, irmãos? Mas quando esses pais não têm se convertido a Deus, quando eles também tem insensatez e dentro do seu lar há discórdias, brigas, incompreensões, infidelidades, desordem, bagunça, falta de responsabilidade, há muitas falhas dentro desse lar, Deus não pode abençoá-los e, portanto, Ele permite que eles sejam castigados por meio da rebeldia e da tolice dos seus filhos. É isso que acontece. Então, quando vocês têm os seus filhos e eles estão nessa fase do mau comportamento deles, se analisem e pensem: será que nós estamos falhando com Deus? Porque eu quero merecer a bênção de Deus. Eu quero ser digno de Deus me abençoar com os meus filhos. E vocês devem orar a Deus e se colocar em dia em todo aspecto, se acertar com Deus. E clamem a Ele em todo aspecto para Deus abençoá-los e Ele vai converter, vai tornar os seus filhos em bons filhos um dia. Vocês não precisam se desanimar. Quando nós estamos com Deus, quando vivemos com Deus, tudo é possível, porque Deus tem o poder para transformar as vidas e os corações. Portanto, não se angustiem pela rebeldia, pela vontade do seu filho no momento, porque ele um dia vai mudar. Porque Deus estará recompensando muito bem esses pais pela busca deles e pelo esforço que eles têm feito na sua vida de buscar ao nosso Deus. É isso, irmãos, não precisam se desanimar. Bem, vamos seguir em frente. Uma outra pergunta? Boa noite, irmã Maria Luísa. Agradecemos a Deus por termos uma profeta nestes tempos, somos muito privilegiados. Saiba, irmã, que aqui na igreja há muitas profetisas. Há muitas profetisas, tá ouvindo? Glória a Deus. Então, busquem elas. Bem, isso me faz muito feliz, porque em muitas igrejas já há profetisas que Deus está usando. Talvez, é claro, Deus coloca só uma pessoa para guiar, porque não pode ter um monte de líderes, há um só líder, mas isso quer dizer que há muitas pessoas atrás deles, porque este trabalho aqui, irmã, não é só da Maria Luísa, é de vocês também, homens e mulheres, profetas e profetisas. Bem, eu acho que o que a irmã quis dizer, e eu agradeço, é porque Deus me disse que eu tomasse as rédeas da igreja, é uma outra coisa. Bem, irmã. Irmã, a senhora nos ensinou que nós somos reis e sacerdotes para Deus. Na antiguidade, os reis guiavam a seu povo nas batalhas e também os guiavam para que seguissem as
ordenanças de Deus e os sacerdotes ministravam todas as coisas santas do Senhor, eu queria saber, neste tempo, nós, como reis e sacerdotes, que trabalho e que função temos na igreja? Bem, como sacerdotes, nós precisamos servir ao Senhor, ministrar para o Senhor continuamente. Todos os dias da nossa vida, nós estamos ministrando para o Senhor, orando, louvando, crendo, confiando nele, lendo a Bíblia, mudando a nossa vida, vivendo uma vida melhor, trabalhando os dons espirituais que ele nos deu, evangelizando, falando com as pessoas de Deus, impondo as mãos. Quando Deus nos dá o dom de cura, então fazemos a imposição das mãos e assim trabalhamos e servimos ao Senhor. E esse é o ofício dos sacerdotes hoje. Como reis, nós também temos que estar lutando contra o inimigo. Diz na Bíblia que nós estamos todos os dias lutando constantemente contra o inimigo. Nós estamos lutando e é por isso que diz na Bíblia que temos de ser como soldados de Jesus Cristo, usando uma armadura, porque todos os dias nós temos de lutar contra o nosso inimigo. Assim, nós trabalhamos da mesma forma que os reis trabalhavam naquela época, lutando nas guerras. Hoje, as guerras são uma luta espiritual contra o inimigo, mas mesmo assim nós temos que ter a confiança em Deus, temos que ter a Deus para Ele nos dar a vitória e o triunfo nas lutas que nós estamos travando todos os dias da nossa vida, praticamente, contra o nosso inimigo. Bem, vamos continuar. Irmã Maria Luísa, boa noite. O Senhor abençoe, aguarde e lhe conceda muitos anos de vida. Irmã Maria Luísa, minha pergunta está no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 31 ao 34, onde nosso Senhor Jesus Cristo saem duas pessoas com demônios no seu caminho. E ele os liberta, mas esses demônios vão numa fazenda de porcos que se jogam desde um monte para o mar. Irmã Maria Luísa, no versículo 34 diz: E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando ouviram, rogaram-lhe que se retirasse de seus arredores. Irmã Maria Luísa, por que hoje em dia, ao igual que naquela cidade, apesar de tantos milagres e prodígios que o Senhor faz, as pessoas preferem não acreditar e impedem que o Senhor ingresse nessa santa cidade no sentido espiritual, quer dizer, nas nossas vidas? Irmã Maria Luísa, o que fazer para mover esses corações? Irmã Maria Luísa, o Senhor abençoe. Obrigada. Bem, o que fazer? Seria melhor pensar que todos esses eventos que aconteceram naquela época deixam para nós também um exemplo que, da mesma forma que aconteceu com o Senhor Jesus, que rejeitaram ele, não creram nele, que caluniaram ele, o vituperaram, e muitas pessoas foram rebeldes e insensatas com ele e não quiseram crer, hoje também é igual. Mas o que Deus ensina para nós? O Senhor disse: vocês precisam seguir em frente, vocês precisam ser fiéis e firmes. Não desanimem, não desistam. Quando nós vermos esse tipo de coisa, não fiquemos desanimados, sigamos em frente, porque uns creem, outros não. Mas nós vamos continuar neste caminho, vamos continuar fazendo as obras que Deus deu nas nossas mãos para fazermos. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Não devemos nos desanimar, porque tudo isso aconteceu até mesmo com o Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais vai acontecer conosco, seus seguidores, vai acontecer igual. E assim nós vamos aprendendo. E também vamos aprendendo sobre a fidelidade e a firmeza, que é tão importante para Deus. Ele quer ver os seus filhos, os seus seguidores sendo firmes e seguindo adiante no seu caminho, ultrapassando qualquer obstáculo que surgir nesse caminho, porque há tantos, quase que diariamente nós nos deparamos com obstáculos e empecilhos
Mas nós vamos seguir em frente com Deus na nossa luta, lutando contra o inimigo, neste caminho, seguindo neste caminho, caminhando até chegar na eternidade. É isso o importante. Temos que seguir em frente e continuando amando ao nosso Deus. É isso o importante. Vamos seguir? Seguimos. Outra pergunta? Sim, irmã. Irmã Maria Luísa, boa noite. O Templo de La Granja sente-se muito feliz por tê-la aqui. Irmã, eu há muitos anos sentia-me com muita tristeza. Em um louvor, eu disse ao Senhor, Senhor, se me desse um abraço, eu creio que essa tristeza sumiria. Essa noite, o Senhor me deu um sonho com a irmã. A irmã me abraçava e o único que a irmã me disse, irmã, irmã. E aí, acabou minha tristeza? Bom, graças a Deus. Agradeço a Deus porque o Senhor é quem faz o trabalho por mim, já que eu não posso fazer, mas Ele pode sim. E Ele faz todas as coisas, por isso temos que amar tanto ao Senhor e agradecer-lhe pelos seus benefícios e confiar em Deus, temos que confiar no Senhor. Sim, irmã. Irmã, então eu disse, bom, para agradecer ao Senhor, tanto o que faz por nós, buscarei como louvá-lo em toda a Bíblia. E aqui tem umas passagens, mas desde Gênesis até Apocalipse encontramos louvores ao Senhor. Minha pergunta é, por que quando lemos a Bíblia é difícil entendê-la? Parece que não estamos aprendendo a louvar a Deus. Como fazemos para enternecer mais nosso coração? Bem, a irmã diz que ela acha que é difícil entender que lemos a Bíblia e nos parece difícil de entender. E realmente é muito difícil. Mas quando nós queremos agradar a Deus e quando nós estamos vivendo uma vida boa diante dele, Deus nos ilumina e ele faz que nós consigamos entender o que está escrito, mesmo que há muitos mistérios. Contudo, o pouco que conseguimos entender chega no nosso coração. E é aí onde nós aprendemos e começamos a pensar, eu aprendi a louvar a Deus, a glorificar a Deus, eu aprendi a orar, a confiar no Senhor. Temos que continuar lendo a Bíblia, continua lendo a Bíblia, uma e muitas vezes. E não se preocupa se você não entender tudo, porque alguma coisa vai ficando no seu coração aos poucos, na sua mente também no seu coração. Não se preocupa, segue em frente, se esforça, porque há muitas bênçãos para você e a sua família. Segue em frente. Vamos continuar? Vamos continuar lá? Sim, irmão. Irmã Maria Luísa, muito boa noite, que o Senhor a continue abençoando. Hoje, todos os irmãos daqui de La Granja e as pessoas que visitam os nossos corações estão se regozijando por ter a Senhora novamente conosco. Irmã, tenho uma pergunta no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Sim, irmão. Eis o orgulhoso, sua alma não é reta, mas o justo viverá por sua fé. Irmã, a Senhora nos ensinou que a alma que fica cheia e orgulhosa é aquela que é protestante. E o justo pela fé viverá é aquele que crê no Evangelho. Irmã, gostaria que a Senhora aprofundasse um pouco mais se aqueles que conheceram a Deus e voltaram atrás inclui isso aqui. O que diz nesse versículo, e aqueles que são justos e pela fé viverão, são os que creem e continuam com o Senhor. Mas quando você diz aqueles que creram, está falando das pessoas que já se converteram ao Evangelho? E que foram embora? Sim, ok. O que acontece com eles? Sim, irmã. Se é que a alma deles fica cheia de orgulho. Provavelmente, mas nós não vamos mais julgá-los, porque não é da nossa conta
julgar, nem muito menos especular e pensar aquele vai se condenar ou se condenou. Não. Nós temos que seguir em frente. Quando diz aqui em Abacuque que o justo pela sua fé viverá, está se referindo ao futuro, que estaria acontecendo depois do Senhor Jesus Cristo vir, quando ele começasse a formar a sua igreja e pregar a sua palavra, o seu evangelho. Aí, todos os que crescem nele, que crescem em Cristo, que é crer que Jesus Cristo foi o enviado de Deus, que ele é Deus e que ele é o Filho de Deus, é nisso que tinha de se crer e é essa a fé. Diz aqui que por essa fé as pessoas estariam vivendo eternamente, viveriam na eternidade, porque daí em diante começariam a viver uma vida com Deus. Mas sim, há muitas pessoas que começam a seguir este caminho, parece que elas crescem, elas buscam e seguem por algum tempo, mas depois elas voltam atrás, elas vão embora e não buscam mais o caminho do Senhor. Mas aí eles já ficam nas mãos de Deus e é Ele quem sabe o que fará com eles. Nós temos que seguir em frente para que este verso possa se cumprir, porque quando diz que pela sua fé viverá, é eternamente. Nós ainda estamos aqui nesta terra, então precisamos continuar sendo fiéis e seguir em frente para se cumprir que um dia possamos viver na eternidade com Deus. É isso, vamos seguir. Irmã Maria Luísa, boa noite. A igreja de La Granja hoje a recebe com muito carinho e agradecemos a Deus sua presença nesta noite. Irmã, no pessoal, eu quero dizer que eu amo muito tudo do Senhor. Amo muito suas instituições, como é a igreja, como é a fundação e como é Mira. Irmã, eu tenho um amor muito especial pelo partido político Mira, pois dizendo-lhe isso eu queria dizer que como fazer, irmã, ou como pedir a Deus que mova esses corações e que eles dê o entendimento pelo de Mira, irmã. Sabendo que agorinha, pois, é época de eleições e vemos como os irmãos, de repente, se negam, de repente, a deter um momentinho na porta pelo trabalho que temos que fazer. Irmã, muito obrigada. Bem, mas os irmãos quem? Porque a irmã disse Os irmãos que assistem à igreja, irmã. que eu não entendi muito Sim, bem. irmã, é que, como estamos em época de campanha, irmã, eu queria perguntar-lhe, porque quando se diz algo da fundação, que tem alguma atividade ou algo, os irmãos se detêm, mas quando temos trabalho do Mira, irmã, muitos dos irmãos saem e nos dizem, não, sim, já cumpri com minha obrigação, tal coisa. Dão-nos como desculpas, irmã, essa é como minha pergunta. As pessoas, geralmente, fogem muito das coisas da política. E as pessoas já passaram por muitas coisas desagradáveis com todos os governantes, com os partidos políticos. E essas sequelas, elas ainda estão nas pessoas. Infelizmente, na nossa congregação, ainda estão essas sequelas, essas consequências de fugir, de não querer, porque as pessoas dizem, eu não creio nisso, porque acham que isso é ruim, que é pecado, e elas têm um conceito tão errado e dizem como vão misturar a política com a religião. Mas isso é um conceito muito errado, porque a política e a religião sempre têm andado juntas desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva. Quando a humanidade começou, haviam povos e em cada povo tinha um governante que era o rei. E eram eles os que tinham o dever de julgar, de fazer tudo, ser sacerdotes, patriarcas, governantes, eles faziam tudo, eles criaram as leis, criaram suas próprias leis. E quando Deus formou o povo de Israel, lhes deu as leis. E dizia lá que eles tinham que cumprir todas essas regras, todas essas leis, e quem não cumprisse era um infrator e seria castigado. E também o Senhor colocou na parte espiritual os seus sacerdotes. Portanto, assim foram indo as gerações, assim foi se dando o mundo, até que chegou uma época em que a sociedade, as pessoas decidiram se afastar.
porque a religião e a política governavam juntas, eram uma só no seu governo. Mas chegou uma época onde decidiram que deveriam se afastar. Tudo bem, se afastou a política de um lado, a religião ficou para o outro. Mas nós caímos em uma coisa que Deus quer que nós façamos. Nós, sem saber, e ainda sendo até mesmo um pouco céticos no que tem a ver com a política, como aconteceu comigo, eu jamais tinha votado por ninguém. E quando o Senhor começou a falar conosco e começou a nos mostrar e a nos revelar que Ele queria que nós trabalhássemos dentro do governo, que nós trabalhássemos na política, Ele queria que nós trabalhássemos, Ele queria que nós nos envolvéssemos nesse papel, porque Deus queria demonstrar a honestidade. Ele queria demonstrar a honestidade para as pessoas, ou pelo menos para a nação. Pelo menos mostrar para a nação que existiam sim pessoas honestas que trabalham com amor para os outros. É isso que Deus nos ensinou e Ele nos deu umas pautas, umas regras, Ele nos ensinou e ainda está nos ensinando. Portanto, nós, sem querer e sem estar envolvidos nessas coisas, o Senhor que nos envolveu. E por obediência, nós estamos lutando e trabalhando e realmente temos visto os frutos, porque os outros governantes ou os outros partidos políticos, eles têm percebido como nós, o nosso partido, são pessoas responsáveis, sérias, honestas, que não estão indo trabalhar pelo dinheiro, que não vão para subornar nem para serem subornados, mas que fazem o que é legal e justo. As pessoas, elas veem o nosso exemplo e é isso o que Deus quer. Deus não quer tanto que as pessoas se tornem pessoas que vão num cargo alto para ganhar milhões. Não, Deus quer mostrar a honestidade e a honra que ainda existe nas pessoas, mesmo no cenário político. É isso que Deus quer mostrar. E na igreja vem pessoas de todos os âmbitos, de todas as crenças, e que seguem qualquer partido político. Aqui vem muitas pessoas pedir profecia e receber os benefícios de Deus. E eles não prestam atenção na doutrina, nem ao que Deus ensina. Porque quando Deus fala e ensina e dá ordens, eles não prestam atenção o suficiente para entender que eles devem obedecer a Deus e agradá-lo nas coisas, mesmo que eu não goste delas, porque eu quero agradar a Deus. Então eu vou me envolver e eu vou fazer porque tu disseste, Senhor, como tu falaste, eu farei, Senhor, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não goste disso, porque eu vi sempre que as pessoas mentem, que elas prometem e falam mentiras. Mas, Senhor, como tu disseste, eu vou apoiar o que é teu, a tua palavra. Se todos os crentes pensassem dessa forma e entendessem dessa forma, receberiam os benefícios e as bênçãos de Deus em muitos aspectos da sua vida. Mas, pela sua negligência, como a negligência no coração de muitos que dizem, não, eu vou votar em fulano, porque toda a vida eu acreditei nele, eu fui do partido roxo toda a vida, ou do branco, e ninguém vai me mudar. E vem na igreja e pensa, mas eu quero profecia porque eu quero que Deus me cure, me abençoe, me faça promessas, me dê dons. Mas não parou para pensar que Deus quer que ele ajude e apoie o partido político de Deus. E ele fala, não, é porque eu sempre fui dos brancos, eu sempre fui dos roxos. Então Deus está olhando para a pessoa e Deus então não vai abençoá-la, porque é uma pessoa que está sendo insensata, tola, rebelde, incrédula, dura de coração talvez. E é isso que a irmã está vendo na porta. É isso que você vê quando você está lá na porta. Então, não se preocupa, irmã. Não sofre nem se amargure por isso, porque é Deus quem faz as coisas no final. É Deus quem faz a vontade dele.
Ele impõe a vontade dele. Se Deus quer que nós ganhemos, ele vai permitir. E se Deus não quer, porque ele diz, nesse momento, não vou permitir que vocês ganhem, fiquem lá paradinhos. Então vão ficar paradinhos. Mas a vontade de Deus é o que será feito. Mas o mais lindo é que nós, os seres humanos, obedeçamos e sempre sejamos aliados, parceiros de Deus, agradando a Deus, pensando, Senhor, se você gosta, se foi você quem ordenou que se abrisse esse partido, então, Senhor, eu vou apoiar como eu voto. Porque tu disseste, Senhor. É isso, simples. E aí Deus vai se agradar. Ele vai dizer, esse aqui está obedecendo no pouco. Então, no muito, também vai me obedecer e eu vou abençoá-lo grandemente. Então, não se preocupem, irmãos. Que é Deus quem tem a última palavra, mas tomara que nós aprendamos que quando Deus fala, quando Deus dá ordens, temos que cumpri-las ao pé da letra. E nós temos que nos aliar ao Senhor se nós queremos triunfar na nossa vida espiritual e material. É isso, irmãos. Vamos seguir em frente. Sim, irmã. Muito boa noite, irmã. Que o Senhor abençoe. É uma imensa alegria ter a senhora aqui na Igreja de La Granja. Eu sei que é uma promessa cumprida dos nossos irmãos aqui de La Granja. Irmã, eu tenho uma pergunta bíblica no livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Irmão. Diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Irmã, em várias ocasiões, a irmã Maria Luísa nos ensinou que a luz representa o nosso Senhor Jesus Cristo, e as trevas representam o diabo. Portanto, irmã, entendemos que naquele então já o inimigo tinha se revelado contra Deus. E tenho uma outra passagem bíblica para complementar no livro de Ezequiel, capítulo 28, no versículo 16 ao 17. Diz assim: por causa da multidão de teus contratos, teu interior se encheu de violência e pecaste. Por isso eu te expulsei do monte de Deus como coisa impura e te lancei entre as pedras de fogo, ó querubim protetor. Teu coração se exaltou por causa de tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa de teu esplendor. Eu te lancei por terra, diante dos reis te pus por espetáculo. A minha pergunta é a seguinte, irmã. Nós, ou a humanidade como tal, conheceu o bem e o mal depois que Adão e Eva comeram o fruto. Mas a minha pergunta, irmã, é a seguinte: Deus deixou seus anjos o conhecimento do mal, mas não conheciam como praticá-lo? E se eles tinham ou têm o livre arbítrio de tomar as suas decisões, por que ou quem tentou o diabo para se revelar? Muito obrigado, irmã Maria Luísa, que Deus abençoe. Bem, em Ezequiel não diz para nós quem ensinou ao diabo ou quem o incentivou, mas diz que ele se encheu de orgulho. Diz que o diabo, ele se encheu de orgulho e quis ser igual a Deus. Ele quis sentar no trono de Deus. É isso o único que a Bíblia ensina para nós. E nós não podemos inventar uma outra coisa além disso. Nem dizer, provavelmente Deus permitiu para ele, porque como ele tinha livre arbítrio, ele planejou essas coisas. Deus provavelmente viu que ele tinha a inclinação de fazer isso. Não sabemos por que Deus lhe permitiu. Mas desde esse momento começou a surgir o bem e o mal, as trevas e a luz,
antes da criação do mundo, antes mesmo. Então, antes de Gênesis, antes da criação do mundo, já existiu a rebelião que houvera no céu do diabo. Diz na Bíblia que ele era um querubim muito formoso. Diz que ele estava vestido de pedras preciosas, de joias. Deus tinha o vestido com o melhor. E então ele quis ser igual a Deus, porque Deus tinha lhe dado muito poder. Então temos esse inimigo poderoso, é o único que nós sabemos, e que Deus expulsou ele para a terra junto com os seguidores dele. E depois disso é que o Senhor fez o universo. Bem, não sei mais profundamente qual seria a pergunta do irmão, porque eu não entendi bem. Tudo bem, então. Vamos seguir? Irmã, boa tarde. A Igreja de La Granja se regozija com sua presença e com a presença de todos os irmãos que a acompanham. Irmã Maria Luísa, lendo o Êxodo 33, vejo em você todo o esforço que teve que fazer por todos nós para que estejamos espiritualmente onde estamos. Em Êxodo 33, 14, Deus diz: minha presença irá contigo e te farei descansar. Irmã, o que mais peço a Deus e que pedimos a Deus é que este povo que Ele deu para evangelizar, não lhe causemos problemas. Meu grande desejo é que quando você chega para visitar uma das igrejas, tenhamos um coração disposto para Deus e fique em nossos corações toda a sua sabedoria e amor pelo Senhor. Que nos alegremos com sua presença, que não tenha entre nós ciúmes, nem inveja, nem contenda, e que não tenha nenhuma queixa. Irmã Maria Luísa, como nós podemos fazer como o povo de Deus, que você está encarregada de dirigir, para não lhe causar os problemas que causou o povo de Israel a Moisés? E você sinta você esse descanso no Senhor? Bem, felizmente hoje é diferente. Na época de Moisés, se alguém pecava, o povo todo era castigado por Deus, porque todos acabavam recebendo castigo. Moisés também recebia. Se o povo era castigado, ele também sofria as consequências. Hoje, no Evangelho do Senhor, no Evangelho diz na Bíblia que cada pessoa é responsável diante de Deus. Cada um é responsável pelo que faz. E na igreja, hoje, nós temos a ajuda do Espírito Santo, a ajuda dos dons espirituais, a ajuda de Deus. Hoje nós temos a ajuda de Deus. E quando nós temos a ajuda de Deus, é maravilhoso, porque tudo sai perfeito. E desejamos com todo o nosso coração, e vocês também, os que desejem, almejem servir a Deus, os que almejem estar aqui num púlpito, num palco, presidindo uma congregação, os que desejem ter este trabalho, vocês precisam ser honestos, vocês precisam viver com Deus e ter a Deus para que Ele esteja com vocês, para que Ele lhes dê a palavra, a revelação, a inteligência, a capacidade, para que Ele lhes dê todas as respostas, para que Ele lhes diga como é que deve ser feito. É isso importante, é isso que deve ser feito. Enquanto os que estiverem aqui forem revestidos do poder de Deus, não haverá angústia nenhuma, porque as pessoas, cada uma delas será responsável diante de Deus, ouvirão um ensinamento e cada um sabe se faz ou não, e cada um se faz responsável diante de Deus. E quem está aqui, é claro, tem uma responsabilidade, mas a responsabilidade é de dar o exemplo. É essa a responsabilidade que nós temos, dar exemplo, ser um modelo a seguir. É disso que nós nos preocupamos. Mas o restante não devem se preocupar, porque é Deus quem faz a obra em cada coração, em cada vida. E se tiver alguém que não merece estar na congregação, Deus tira ela. E nós nem percebemos quem é. E se Deus quer abençoar e trazer as pessoas, também Ele faz, porque Ele prometeu isso, que Ele mesmo estaria trazendo as pessoas na igreja, que Ele estaria convertendo os corações. Então é por isso que nós não temos que nos preocupar. Todos os que estarão e estão no púlpito servindo a Deus. Mas é claro, temos que servir a Deus de verdade. Bem, vamos seguir em frente. Sim, irmão.
Irmã Maria Luísa, muito boa noite. Deus abençoe sempre. Preencha seu coração com alegria e satisfação na Senhora, nos seus filhos, filhas, seus colaboradores mais próximos e todos aqueles que amamos, irmã. Que o Senhor abençoe. Tem uma passagem que pessoalmente acho muito linda, que eu gostaria de citá-la a respeito da Senhora, que fala a Bíblia no livro de Joel, falando do Senhor, que Ele é clemente e misericordioso, tardio para a ira e grande misericórdia. E depois a Bíblia se pergunta, quem sabe se voltará e deixará bênção após ele. Isso vemos, irmã. A igreja é privilegiada com a visita da Senhora, mas também a cidade de Bogotá e a Colômbia com a sua visita. A cada vez que a Senhora nos visita, temos visto, irmã, que com a sua visita isso acontece. Deus passa e deixa a bênção através da Senhora. Deus abençoe sempre. Irmã, eu gostaria, irmã, se a Senhora pudesse nos ensinar sobre um dos pecados ocultos que a irmã mencionou no início do culto, sobre os quais a Senhora nos ensina constantemente, particularmente o pecado da inveja. Eu gostaria de referi-lo, irmã, num só versículo, no livro de Ezequiel, capítulo 31, no versículo 9. Porque acho muito particular e que chama a atenção o que diz esse versículo a respeito da inveja. Diz assim, nessa passagem, Ezequiel, capítulo 31, versículo 9. Referindo-se ao diabo, diz a Bíblia, formoso fiz com a multidão de seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Então, irmã, se a partir desse versículo, eu gostaria que a irmã nos ensine um pouco. Eu achei que daqui tinha nascido o pecado da inveja. Bem, o pecado da inveja, sim. A inveja é uma coisa, é um defeito muito comum entre as pessoas. Eu digo que eu já senti inveja alguma ou outra vez e eu me corrigi. E nós percebemos quando nós estamos sentindo inveja, nós percebemos, não é? Quando você sente no seu coração alguma coisa contra uma outra pessoa, você para e pensa, mas por que eu sinto alguma coisa contra essa pessoa? Então, nós precisamos nos analisar e dizer, isso pode ser inveja, vou me cuidar disso, vou pedir a Deus me libertar disso, porque eu não quero sentir inveja de nada nem de ninguém. E eu me livrei, o Senhor me libertou, Ele me libertou. E eu posso dizer que eu não tenho mais essa fraqueza em mim, da inveja. Pelo contrário, quando alguém triunfa, quando alguém se dá bem nos primeiros lugares, quando alguém recebe um prêmio, quando dão o melhor para alguém, quando alguém obtém o melhor, compra o melhor, vive da melhor forma, eu não sinto inveja dela, eu parabenizo, eu sinto felicidade da pessoa viver assim, dessa forma, dela ter, dela desfrutar. É isso. Então, provavelmente Deus nos faz viver muitas coisas na vida para que nós possamos mudar e ensinar. Porque se nós nunca vivermos, nunca tivermos experiências, nunca passarmos pelas coisas, como vamos ensinar? Como vamos sentir? Como vamos conseguir entrar nos sapatos de uma outra pessoa se nós nunca vivemos situação nenhuma, não é? E, bem, isto no que tem a ver com a inveja, o Senhor, Ele tirou isso de mim, mas porque eu me esforcei, porque eu reconheci, eu percebi, eu falei para o Senhor que eu não queria sentir isso. E o Senhor, Ele me ajudou e Ele tirou esse espírito de mim. Também, uma vez, o Senhor falou comigo, eu me lembro que uma vez, na cidade de Pereira, na Colômbia, alguém me deu profecia e o Senhor me disse, você precisa ter amor com todos, porque ainda está te faltando amor.
E eu comecei a pensar e analisar e olhar e pensar o que é o amor. E de repente eu lembrei que eu sentia raiva, que eu tinha um ressentimento contra uma pessoa. E que essa pessoa, eu não gostava muito dela, como nós dizemos, eu não gosto dessa pessoa. E eu pensei, tá lá o que Deus me disse. Então isso é falta de amor, é falta de misericórdia, de ter paciência, de tirar de mim essas coisas e começar a tolerar, a nem perceber. Porque talvez a pessoa tinha feito coisas que me faziam sentir isso contra ela, mas o Senhor me ensinou a esquecer, a perdoar, a não prestar atenção, a ignorar essas coisas e pensar, é problema dela, não é problema meu. E aí Deus também me limpou disso, desse defeito, ou desse espírito, do que fosse. Portanto, isso serviu para mim também, para que eu pudesse ensinar aos meus irmãos e irmãs, os que estão perto de mim, os que perguntam para mim, aqueles aos quais eu tenho oportunidade de falar com eles, e eu descobro que eles têm inveja, ou que eles têm ressentimento, dor contra alguém, o Senhor me revela isso, e eu consigo ensinar isso para eles. E eu digo, você tem isso aqui, muda, tira isso de você, porque isso está te impedindo de receber as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais, está te impedindo de progredir espiritualmente, está te impedindo, muda, não seja assim, tira isso de você. É isso, eu conto isso para vocês, irmãos. Deus, Ele nos permite que nós façamos coisas, que nós acabemos caindo no erro, mas que possamos reconhecê-lo, que possamos mudar, Ele nos ajuda. E, logo após, ajudado pelos dons espirituais, Deus vai nos dar o discernimento para que nós possamos descobrir também, tanto na nossa vida como nas das outras pessoas, essas coisas ruins, esses defeitos que não convêm para elas e que todos possamos nos corrigir a tempo. E eu agradeço ao Senhor e é por isso que eu vivo a cada dia maravilhada com o Senhor, vendo a obra dele, que ele faz, como ele nos muda e nos transforma. É isso. E vamos agora sim agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nós tivemos. Vamos orar a Deus e pedir ao Senhor que Ele faça de nós verdadeiros homens e mulheres, mestres e mestras da palavra dele e da vida espiritual para nós praticá-la também. Que nós sejamos fazedores da palavra de Deus. Vamos também na nossa oração pedir ao Senhor isso e também que Ele faça milagres e curas, que Ele se manifeste, as suas petições, os desejos dos seus corações e as suas petições nesta noite. Deus conhece Ele, sabe que você tem, mas é muito importante que você lembre para o Senhor. Ele não se esquece, mas Ele gosta que nós falemos com Ele como um amigo. Peça tudo que você quer que Ele te dê, que Ele te liberte, que Ele faça de você uma pessoa sábia e inteligente. Vamos orar. Pai Celestial, Pai Santo, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Rei. O nosso Deus, Senhor, Tu tiveste a misericórdia e o amor, te humilhaste para que nós pudéssemos ser vistos por Ti, para que Tu pudesses olhar para nós com olho de misericórdia, com olho de amor, para que nós tivéssemos o privilégio de estar aqui diante de Ti, diante do conhecimento da Tua palavra, da Tua doutrina. Te agradecemos, Senhor, por este privilégio, porque nós não somos dignos no meio de tantos milhões de pessoas e nós estamos aqui recebendo as Tuas bênçãos, os benefícios do Teu amor, da Tua misericórdia, das Tuas promessas, da Tua palavra santa. Te agradecemos, eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus eterno e justo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a quem fizeste essas promessas maravilhosas que no dia de hoje nós vivemos. Te agradecemos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, te louvamos, te damos a honra, a glória, o louvor, porque Tu és o nosso Deus verdadeiro, o nosso Criador, o nosso dono. Te agradecemos, Senhor.
que todos te louvem, que todos te conheçam, que as nações se humilhem diante de ti e que reconheçam que tu és Deus, que tu és um Deus misericordioso, real, que vives, que falas, que te manifestas aos corações, um Deus que transforma a vida. Te agradecemos, Pai Santo. O teu amor é eterno, a tua misericórdia é para sempre, as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, a honra seja para ti, a glória seja para ti. Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço, Senhor, que estendas a tua mão poderosa sobre todos os irmãos e as irmãs, crianças, idosos de todas as idades. Senhor, estende a tua mão poderosa na cabeça de cada um deles e lhes dá a tua bênção, bênçãos materiais e espirituais, e prosperidade espiritual e prosperidade material também, Senhor. Lhes dá, Senhor, tudo o que eles desejam nos seus corações, as petições que há nos seus corações, os anseios. Senhor, providencia todas as necessidades e liberta também, liberta os cativos, liberta aqueles que estão sendo flagelados pelas bruxarias, as feitiçarias, as maldições. Senhor, liberta cada um, quebra essas cadeias, quebra essas ataduras, quebra essas correntes, tira toda maldição, toda atadura, toda armadilha do inimigo, cura toda doença, Senhor, tira as doenças, as enfermidades. Senhor, olha para as pessoas que estão em cadeira de rodas, as pessoas que não conseguem mais falar, que não conseguem ouvir, nem ver, nem enxergar, as pessoas que não conseguem pensar direito, que não têm juízo, não podem se expressar. Pai Santo, tem misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Tu és poder, Tu és amor, Tu és misericórdia, Tu és o nosso médico divino. Te agradecemos, meu Pai. Abençoa todos os irmãos, todas as irmãs. Abençoa, Senhor, todos os que estão confiando em Ti, os que confiam em Ti, aqueles, Senhor, que esperam na Tua misericórdia, no Teu amor e na Tua palavra, nas Tuas promessas. Te agradecemos, eterno Deus, poderoso, Senhor. Te louvamos e Te damos a honra, a glória e o louvor, meu Senhor. Te agradecemos no nome glorioso de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Obrigada, Senhor. Os louvores sejam para Ti. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Glória ao al meu Senhor. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Agradecemos ao Rei, o nosso Pai. E as bênçãos do Senhor estarão chegando logo. Elas estarão chegando, vocês verão elas em breve. Todas as bênçãos que o Senhor vem outorgando no dia de hoje.
As mudanças na vida também virá. Muitas mudanças estarão acontecendo nas suas vidas e muita prosperidade em todos os aspectos de muitos. E vem muitas curas também, o Senhor tem feito. Portanto, vamos amar ao nosso Deus com todo o nosso coração. Obrigada, muito obrigada. E até mais, meus queridos irmãos. Deus abençoe todos. Agradeço todos vocês.